Olá, meus irmãos, que bom a gente estar aí de volta com o programa Reflexões para a Vida. Nessa sexta-feira, Deus tem muito para falar aos nossos corações. Deus quer transformar a tua vida, e para isso Ele vai usar a palavra dEle, mostrando que caminho a gente deve trilhar, o que a gente deve fazer. Nós estamos estudando o livro de Lucas. A gente está estudando agora o período onde Jesus está sendo julgado antes de ser condenado. Ontem a gente viu que ele foi acusado por aqueles homens que estavam levando ele diante de Pilatos, e Pilatos não viu nenhuma condenação. E agora ele vai transferir essa responsabilidade para outro, para de novo querer sair isento disso, sair em paz com todos. O fato é que eles estão debochando da crença do povo, daquela situação. Jesus não tinha nenhum significado para eles, apenas conheciam a fama dele. E olha só o que acontece agora. Jesus é levado diante de Herodes agora. Para a gente entender, vamos ler um pouco. Abra lá sua Bíblia em Lucas capítulo 23, a partir do versículo 6. Lucas 23, a partir do versículo 6, diz o seguinte: ouvindo isso, Pilatos perguntou: este homem é da Galileia? Quando soube que Jesus era da região governada por Herodes, Pilatos o mandou para ele, pois Herodes também estava em Jerusalém naquela ocasião. Herodes ficou muito contente quando viu Jesus, pois tinha ouvido falar a respeito dele e fazia muito tempo que queria vê-lo. Ele desejava ver Jesus fazer algum milagre. Então fez muitas perguntas a Jesus, mas ele não respondeu nada. O chefe dos sacerdotes e os mestres da lei se apresentaram e fizeram acusações muito fortes contra Jesus. Herodes e seus soldados zombaram de Jesus e trataram com desprezo. Puseram nele uma capa luxuosa e mandaram de volta para Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos, que antes eram inimigos, se tornaram amigos. O que isso tem a ver com a gente hoje, né? A gente vê aqui o julgamento, o pouco caso que fizeram com respeito à fé daquele povo, e aqueles sacerdotes e aqueles mestres da lei estavam revoltados contra Jesus, porque Jesus revolucionou, mudou o jeito que eles pensavam a respeito de Deus. E por isso que eles causaram essa situação toda para condenar Jesus. E quem podia condenar Jesus era apenas Roma. Pilatos não queria bater o martelo, então lançou para Herodes. Interessante que esses dois estavam brigando, eles não estavam se falando, eles estavam, vamos dizer assim, de mal, né? E por causa dessa, para eles foi brincadeira, eles fizeram as pazes. Irmãos, a gente tem que entender que aqui é o Império Romano. Aquilo ali era só uma disputa bem pequena para eles. Aquilo ali era uma coisa regional daquele povo. Eles apenas debochavam disso. Eles apenas acharam graça dessa piada. Para eles era uma grande piada. Tanto que pegaram uma capa caríssima, que diz aqui o texto, e colocaram em Jesus uma capa de um rei, mas para debochar realmente, e mandaram de volta para Pilatos. A gente vê que depois eles fazem até uma coroa de espinho. Isso é para mostrar para aquele povo ali, o povo judeu, que eles não eram nada, e que aquilo ali só um tipo de homem como Jesus que podia ser um rei para eles mesmo, alguém que não causava nenhuma ameaça ao Império Romano. O fato que a lição desse texto para a gente pensar hoje é sobre o pouco caso que muita gente faz da fé cristã. O pouco caso que muita gente faz com respeito à tua vida, com respeito àquilo que tu acredita. Irmãos, a gente vê aqui um desprezo. Desprezo mesmo. Jesus já tinha sofrido, já tinha sido... bateram nele com certeza, e depois vão bater mais ainda, a gente vai ver. Mas é o descaso que muitas pessoas têm com respeito à fé. Muitas pessoas olham para o cristianismo sem entender a grandeza dele, do que se trata.
que se trata de vida eterna, de mudança de vida, que é uma fé para todos. Ela não tem classes. Todos têm acesso a Deus através da fé em Jesus. Não precisa ser muito sábio, não precisa ser muito... Basta apenas acreditar. E para muitas pessoas, o cristianismo é visto de maneira como uma coisa de gente medíocre, uma coisa de gente que não pensa, uma coisa de pessoas simplórias. E não é bem assim. O problema é que o cristianismo aceita todos. A fé em Jesus transforma a vida do rico como do pobre. A fé em Jesus é algo simples, mas para aqueles que se acham melhor do que os outros, acham que não é uma coisa tola. Sabe por quê? Porque não compreende, não entende a grandeza do reino de Deus. A gente não fala apenas de uma fé, numa religião, mas de um reino, de um novo tempo. Interessante que vai chegar um tempo onde esse rei vai voltar mesmo como um rei, não só de Jerusalém, mas o rei de todo o nosso planeta, todo o nosso mundo. E aí muitas pessoas vão cair de joelho. Meu irmão, se você está me ouvindo agora, entenda que a fé em Jesus é a única coisa que salva. É o que diz a Bíblia, não é o que eu digo. Se você acredita em Deus e se você acredita em Jesus, procure entender o que Ele fala através da palavra. Não tem outro jeito de chegar a Deus a não ser através de Cristo. Cristo quer mudar a tua vida, sim, mas para isso você precisa entender os planos dele. E existem muitas religiões, muitas ideias, muitos princípios que não estão de acordo com a Bíblia. E aí que é o problema. Tem religião que não tem nada a ver com Bíblia. E isso aí a gente tem que tratar com respeito, né? Porque a Bíblia fala que só Cristo salva. Mas o que eu fico mais triste é com aqueles que usam a Bíblia de maneira distorcida. Isso que é perigoso. Por exemplo, chegar para um muçulmano falar da Bíblia, eles têm outra crença, eles têm outro jeito de entender a Deus. O problema são religiões que falam de Jesus, acreditam em Cristo, mas não obedecem porque não conhecem a Ele. Isso que é o problema. E muitas pessoas que debocham da fé cristã porque não sabem o que estão fazendo, não sabem o que a gente acredita. Nós acreditamos que Jesus ressuscitou mesmo e que Ele está vivo, e que aqueles que acreditam nele, que têm fé nele, que Ele ressuscitou, vão ser salvos. E os que têm fé nele vão começar a viver o que Ele pediu para viver. E essa vida produz transformação, alegria, bênção sobre nós. Mas é um processo de transformação. Meu irmão, não basta apenas saber a respeito de Jesus. Procure conhecer. Mas para conhecer Ele, você precisa estudar. E precisa encontrar pessoas que te ensinem, não só teoricamente, mas com a sua vida. Isso é discipulado. É conviver com pessoas transformadas por Cristo. Pessoas que têm Jesus como o Senhor da sua vida. Porque o discipulado não é uma parte só teórica, é prática. E a prática é no amor, é no servir, é no prestar um socorro ao que precisa da tua ajuda, sem querer receber nada em troca. Se você quer mudar de vida mesmo, presta atenção nisso. Não deboche da fé cristã. Não faça pouco caso de pessoas que acreditam de todo o coração. Procure conhecer mesmo, para você chegar às suas conclusões. Se você conhecer Jesus profundamente, você, sério, vai ver sua vida sendo transformada. E transformada de uma maneira muito interessante. Conheça o Senhor Jesus. Entenda do que a gente fala. Se aprofunde no conhecimento e na graça do Senhor. Amém? Fique na paz. Venha assistir às nossas reuniões na Igreja Batista de Forquilinhas, Rua Manuel Porto Filho, número 99, às quintas-feiras e aos sábados, às 20 horas. Também nos reunimos na Igreja Batista do Rio Tavares,
na SC 405, número 2563, em frente ao supermercado Rodrigues. Aguardamos sua visita. Meu irmão, eu queria fazer um comunicado a todos, né? Que a Igreja Batista do Rio Tavares está mudando de endereço. Ela continua ali na SC 405, só que vai para outro número, o número 2023, um pouco antes. Então venha conhecer a nossa igreja. Você que já conhece, então lembre bem, não vai ser feito a reunião, como a gente sempre faz todos os domingos, no endereço que você costumava ir. Agora a gente está em um novo endereço. Quem vem de Florianópolis é um pouco antes, e quem vem do sul da ilha é um pouco depois, bem tranquilo. É após a curva, logo à direita, quem vem do sul, né? Então você vai ver ali a placa, a gente vai botar algumas sinalizações. Para poder você entender, a gente vai botar 2 tochas em cima do local onde a entrada, né? A gente tinha feito um retiro nesse local há pouco tempo, há uns 2 anos atrás. E Deus deixou esse lugar reservado para a gente. Irmão, venha conhecer, venha realmente estar junto nesse novo tempo para a igreja. É um tempo de comunhão, de crescimento, de desenvolvimento espiritual. Venha você e sua família. É um lugar para toda a família. A gente ainda está acabando algumas coisas, né? A gente está... Esse processo de mudança sempre leva algum tempo. Mas ali a gente quer ter um espaço para as crianças, espaço para comunhão e tantas outras coisas. Venha conhecer. E se você já conhece a igreja, lembre que nesse domingo nós não vamos ter a reunião como a gente sempre teve lá no antigo endereço, agora no novo endereço. Tá bom? Então lembrando, e nos ajude a transmitir essa informação. E se você está ouvindo pela primeira vez esse programa, a gente está com a ideia de uma comunidade realmente cristã. Local ali, um espaço amplo que vai promover isso, uma família. Uns cultos realmente para a família, onde você, seu filho, venha estar se divertindo, bater uma bola, tendo um tempo de comunhão. Ali vai dar para fazer piquenique com toda a família. Irmãos, não é apenas mais um templo ou um movimento religioso. É uma nova vivência. É um novo tempo de ser igreja. Uma igreja que luta pela família. Luta realmente para que Deus transforme cada vez mais as nossas vidas. Amém? E lembrando dos irmãos, né, daqueles que ajudaram nos projetos das Bíblias, né? Quem prometeu, eu agradeço. Aqueles que já realmente contribuíram, glória ao nome do Senhor. Já chegou as Bíblias, a gente já distribuiu muitas Bíblias. E eu agradeço novamente a você que tem ajudado. Tá bom? E agora peço oração para que esse tempo que a gente vai passar ali seja um tempo de crescimento e de mudança de vida. Que Deus te abençoe. Fique na paz. Se você está passando por um momento difícil, nós podemos orar por você. Então mande o seu motivo de oração via SMS ou WhatsApp no 8404-4148. Vamos orar então. Pai querido, obrigado, Senhor, por essa palavra de oração. Agora, abençoa a vida do meu irmão, principalmente esses que têm dificuldade em ter uma audiência com o Senhor. Fortalece a fé desse irmão, dessa irmã, para que orem insistentemente, Pai. Levante pessoas que intercedam para que vidas se convertam. Deus, também oro, Pai, para o Senhor levantar um grupo de oração, um grupo de intercessores por esse programa e por aqueles que a gente tem alcançado, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, opera um milagre. Abençoa, Pai. E cuida, Senhor, da vida de cada irmão que está ouvindo e que quer mais do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Se você deseja ouvir essas mensagens via WhatsApp, mande um recado para o 8404-4148 ou visite o nosso site www.reflexõesparavida.com.br.